É importante agora a gente discutir que, sob crescente isolamento, Bolsonaro manobra em busca de se manter no poder a qualquer custo. Desde o início do ano, o isolamento de Bolsonaro ele se manifesta no afastamento de parcelas das classes dominantes de sua base de apoio e também das camadas médias que o apoiaram desde logo depois do golpe de Estado que foi dado contra a presidenta Dilma em 2016. Então, e ainda, igualmente, na crise que ele provocou com a cúpula das Forças Armadas brasileiras. Todavia, Bolsonaro ele reage, ele não está passivo nesse processo todo. Ele formou uma aliança para se manter, para ter sustentação para que o seu governo continue. Ele fez uma aliança com o Centrão, que a gente sabe que de centro não tem absolutamente nada. Esse chamado Centrão é uma ala de deputados e deputadas oportunistas que estão ali para fazer qualquer negociata para ocupar espaços e cargos do governo federal. Bolsonaro, durante o processo eleitoral, disse que nunca se aliaria com essa gente. No entanto, agora ele foi lá e se aliou com esse chamado Centrão. O partido da imprensa golpista adora chamar esse grupo de deputados de direita de Centrão. Mas de centro não tem nada, Aquilo ali é direita, extrema-direita, é todo o lixo da política brasileira que o partido da imprensa golpista convencionou chamar de Centrão. Bom, então, esse Centrão rende-lhe, no momento, a base de apoio no Congresso Nacional de que ele precisa para não sofrer impeachment. Embora essa base seja muito volátil e pragmática, ou seja, está ali negociando tudo e qualquer coisa por cargos. E por espaços dentro do governo, e qualquer tipo de vantagens que essa gente possa tirar do Estado brasileiro. Então, o Bolsonaro faz sinalizações aos banqueiros, aos rentistas e grandes grupos econômicos, aumentando a taxa básica de juros, garroteando o orçamento federal nas áreas dos direitos sociais e estratégicos do desenvolvimento, para assim assegurar os fabulosos lucros do capital financeiro e assim realizar as privatizações. Lembram que no vídeo passado eu estava analisando o que o Bolsonaro estava fazendo? Lembra que eu passei para vocês a informação de que para os bancos ele liberou 1,2 trilhões de reais, e para o povo brasileiro 150 reais. Então vamos lá, Aí a gente vai vendo como que a situação do país se agrava. Em meio a tudo isso, a gente tem uma crise na produção de energia elétrica. Essa crise agora ficou ainda mais séria e, segundo os especialistas dizem, é a pior crise das últimas décadas, fruto do clima e da queda muito grande do nível dos reservatórios das nossas hidrelétricas. E, claramente, pela má gestão do Estado brasileiro que esses generais corruptos e o Bolsonaro e a sua turma toda lá fazem na presidência da República. Isso tudo é consequência direta. Lembra quando ele disse que não ia ter horário de verão porque ele não queria? Ou seja, desperdiçou ali uma boa chance de economizar e aproveitar melhor o reservatório das hidrelétricas. Agora a gente está numa crise enorme, a energia elétrica que já vinha subindo, subiu ainda mais, piorando ainda mais a situação do povo brasileiro. Enquanto isso, a economia segue completamente estagnada. Então a situação torna-se gravíssima, vai se confirmando tudo que nós vimos analisando até aqui. Então, gente, Bolsonaro ele impõe ainda a privatização da Eletrobras, que além de ser um crime de lesa pátria, vai aumentar os preços das tarifas ainda mais. Porque se você privatiza uma empresa como a Eletrobras, na conta de energia elétrica, além do que já vem hoje,
vai vir o lucro de quem comprar essa empresa, porque ela vai passar a ser privada, então ela vai visar ainda mais o lucro. Então, preparem-se. Privatizar a Eletrobras significa que a sua conta de energia elétrica vai ficar muito maior do que ela é hoje. Então, em cima disso, né, ele vai lá na calada da noite e aprova no Congresso a chamada independência do Banco Central. Ou seja, os governos vão ter menos influência no comando do Banco Central. O que vai acontecer? O mercado financeiro, a burguesia capitalista financeira, aquele cassino que controla, né, o dinheiro no Brasil e pelo mundo afora, é que vai passar a controlar a vida econômica da nação. Ou seja, o povo brasileiro, na verdade, está perdendo. Com a autonomia do Banco Central, o povo perde o controle sobre a administração das finanças nacionais pelo Banco Central. Então, assim, dessa forma, ele dá início a uma nefasta reforma administrativa no Estado brasileiro que vai debilitar ainda mais e vai ainda cortar muito mais direitos do nosso povo. Então, gente, na esfera econômica, ele joga com o crescimento puxado, sobretudo pela elevação temporária dos preços da exportação de commodities, que, devido à forte demanda internacional, tem aqui participação diminuta da indústria e dos serviços. Desde o anúncio do crescimento pífio de 1,2% do PIB no primeiro trimestre, em grande medida efeito estatístico face à queda de 2020, o governo passou a propagandear a narrativa de que o Brasil é o país das maravilhas, né? Quando, na verdade, o Brasil ficou em 19º lugar num ranking de 50 países na retomada do PIB. E hoje, exatamente hoje, saiu a informação de que no último trimestre o Brasil fechou agora, né? Eu acho que o segundo trimestre, o Brasil teve um crescimento ainda mais ridículo, né? De 0,1%. Ou seja, na prática o Brasil parou de crescer e registrou um decrescimento de 0,1%, segundo está sendo noticiado pela imprensa no dia de hoje. Então, dessa forma, ele dobra a aposta no discurso negacionista, obscurantista e golpista. E com ele, né, convoca às ruas os segmentos mais reacionários de sua base. Ou seja, ele começa de novo, tentar mobilizar todo aquele movimento obscurantista, fundamentalista judaico-cristão, anticivilizacional, né, antidemocrático, que visa, né, impor uma ditadura no Brasil. Por quê? Para essa gente que serve ao capital financeiro, que serve à burguesia capitalista financeira, para a burguesia tanto faz se for democracia ou se for uma ditadura, desde que ela consiga garantir que o fluxo de exploração das riquezas que nós produzimos continue indo para o bolso dela. Então tudo isso que você está vendo aí piorar a sua vida, na verdade está criando um canal que está levando tudo que nós produzimos, tudo que nós criamos de riqueza diretamente para o bolso das classes dominantes, da burguesia capitalista financeira, neoliberal no caso, né? Isso é a essência do neoliberalismo, né? Então, o que acontece? Né? Ele, dessa forma, ele construiu uma teia orgânica de apoio nas polícias e robusteceu as milícias com as portarias que liberaram a compra e a circulação de armas. Ele passa a idolatrar a barbárie, né? Naturaliza e estimula a violência a qualquer custo para resolver qualquer conflito. Conta com a leniência que graça em segmentos das Forças Armadas decorrente do vínculo com as ideias e os compromissos do projeto que as levaram a apoiar a eleição de Bolsonaro. Mantém o aparato criminoso de fake news por meio do gabinete do ódio, chamado gabinete do ódio, né, que é formado de grupos de WhatsApp,
Facebook, YouTube, Instagram, né? Todas as redes sociais, e aí uma mentira alimenta a outra, que alimenta a outra, e aí as pessoas entram nessa roda, nesse ciclo vicioso, e daqui a pouco já não sabem mais o que é verdade, o que é mentira, e aí as pessoas estão tomadas pelo ódio, e elas só sabem viver de um ódio para o outro, né? É aquela coisa movida por sentimentos que são criados pelas notícias falsas, né? Geralmente são sentimentos, né, de muito ódio, de muita intolerância, que é típico do fascismo, né? Transformando essas pessoas em massas de manobra do fascismo atual que impera no Brasil, né? Então, dessa forma, ele sustenta guerras culturais para impor à sociedade uma verdadeira regressão civilizacional no Brasil, com ideias e práticas reacionárias e fundamentalistas cristãs, judaico-cristãs, né, para ser mais preciso. Ele passa a usar a religião como arma de manipulação das pessoas, junto com toda aquela nuvem de fake news que ele continua espalhando diariamente e ninguém faz nada, né? Então, o que acontece, né? Só as forças progressistas estão se levantando contra isso. Só as forças, né, que estão na vanguarda do povo brasileiro continuam demonstrando resistência organizada a essa tentativa dos fascistas de se consolidarem no poder. Então, tudo isso é parte do modus operandi da política de intimidação aos oponentes, seja por meio de aparatos do Estado, com a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República, a Advocacia Geral da União, ou seja, usando entulhos autoritários da época da ditadura militar, como a Lei de Segurança Nacional, ou ainda por meio das milícias digitais, né, que são especializadas em espalhar essas fake news que a gente vê por aí e que, da minha parte, eu digo para você, não vale nem a pena você ficar refutando, porque não tem como você discutir com um louco, uma pessoa que está completamente ensandecida e que perdeu completamente a noção da realidade. Com gente intolerante, não tem como discutir, né? Não tem como você tentar aplicar, argumentar com essas pessoas com base em argumentos racionais, baseados na realidade materialista dos fatos, baseado no conhecimento científico, baseado no que pode ser conferido, porque essas pessoas, elas vivem, elas raciocinam com base numa notícia falsa que puxou outra notícia falsa, que gerou a consequência da notícia falsa que foi produzida aqui no início, e a coisa se perde no ar. Então qualquer argumento, né, mais racional e civilizado que você coloca para essas pessoas passa a ser tido por elas como um absurdo. Então é impossível você convencer uma pessoa que não se baseia na realidade, né, de como a realidade funciona, né, e por aí vai. Tá? Então, o que acontece? Né? Um exemplo claro disso, e recente, né, foram as constantes agressões sofridas pela Manuela Dávila, né, que chocaram o país inteiro, o mundo inteiro, isso repercutiu no mundo todo, e despertaram um amplo movimento de solidariedade a Manuela. Né? A gente usa a hashtag Força Manu e pede punição aos criminosos. Então, né, dentro dessa realidade, conter e repelir a escalada golpista dos bolsonaristas está na ordem do dia. Então, o que a gente precisa fazer? Bom, como o Bolsonaro ele persiste em sua contínua escalada contra as instituições e normas democráticas e contra a Constituição do povo brasileiro, diante disso, são reais as ameaças de ruptura do regime democrático brasileiro feita pelo alto comando do Exército Brasileiro, que é quem está controlando as ações de Bolsonaro. Bolsonaro é só um idiota, um fantoche que faz o que a cúpula das Forças Armadas diz a ele para fazer. Ou seja, ele está aplicando as táticas de uma guerra híbrida, né? Ele está aplicando assim, as táticas da arte da guerra,
Vamos colocar dessa forma, né? Nada do que ele fez até agora é novidade. Nada. Um dia ele fala uma coisa, no outro dia ele fala outra. E ele continua desse jeito o tempo todo, tendo como objetivo gerar confusão, né, na cabeça dos seus adversários e pegá-los de surpresa quando ele for dar o golpe decisivo. Então, como eu disse, são reais as ameaças de ruptura do regime democrático que segue sendo o seu plano, né, estratégico. Os sinais para isso são crescentes. Nesse sentido, decisões do STF têm sido importantes para repelir as transgressões do presidente à lei e à ordem gerados pela Constituição do povo brasileiro, que é a lei maior do Brasil, né? O presidente, quando assume, ele tem que seguir a lei. Todo militar, a função principal do militar é seguir a lei. E qual é a lei? É a Constituição. Quem não segue a lei é bandido, é um corrupto, né? Então, a gente vai descobrindo aos poucos quem é que respeita a lei e quem não respeita a lei brasileira, né? Nessa realidade, o Partido Comunista do Brasil, por iniciativa própria ou em conjunto com outros partidos, tem impetrado ações, várias que foram vitoriosas em defesa tanto do Estado Democrático de Direito quanto da vida do povo brasileiro. Nós somos os defensores da vida, nós somos os defensores do povo brasileiro. E a realidade, mais uma vez, está confirmando isso. Então, Bolsonaro eleva a pressão sobre as instituições e poderes da República, levando a desconfigurações, divisões e impasses, com o objetivo de submetê-los ao seu projeto autoritário de poder. Vide as convocações que ele e vários pastores fundamentalistas, obscurantistas, de matiz judaico-cristã, estão fazendo agora para o dia 7 de setembro de 2021. Está se articulando no Brasil um verdadeiro movimento fascista, obscurantista, né, que tende, né, a, mais uma vez, testar as estruturas democráticas do nosso país. Essas pessoas não medem esforços para poder destruir o Estado democrático brasileiro, né? Inclusive, todo esse movimento é movido por muito dinheiro. Parece que pegaram um cara que estava vindo num jatinho fretado para Brasília com não sei quantos R$1.000 lá, né? E parece que ele disse que era para financiar, né, vamos dizer assim, as coxinhas para o pessoal que vai na manifestação, né, do dia 7 de setembro agora, mostrando o nível de engajamento dessas pessoas, né, que vão participar vestidas de verde e amarelo, mais uma vez ofendendo as cores nacionais do nosso país, né, e fazendo todo aquele show de horrores que a gente está acostumado a ver nessas manifestações fascistas, fundamentalistas, judaico-cristãs, que Bolsonaro e as suas hordas de fascistas estão fazendo com o nosso país. Então, camaradas, é importante a gente pegar e destacar isso, que, mais uma vez, ele insiste em contestar o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, com um discurso absurdo em torno de uma ideia maluca que ele fala sem apresentar nenhuma prova material, né? Ele está agora com esse discurso de que houve fraude nas urnas, supostamente ocorridas em 2018. Ou seja, a eleição que elegeu ele diz que foi fraudada. Então, a eleição dele, segundo ele, é uma fraude? Cadê as provas materiais? Ou vai ser igual foi com o Lula? Acusaram o Lula de um monte de crime sem provas, sem apresentar nenhuma prova, e agora o óbvio aconteceu. Foi provado em todos os processos que Lula era inocente. Agora, se houve fraude nas urnas, onde estão as provas? Nós queremos ver as provas. Se não tem provas, sinto muito, mas isso é discurso de gente doida, não é? Então,
ele continua, né, propugnando mudanças no sistema de votação eletrônico, já perdeu tudo que ele propôs até agora no Congresso, né, e ele continua disposto a tumultuar as eleições de 2022 com acusações de fraude se não vier a ser vitorioso. Olha a maluquice, né? Para no dia das eleições, no ano que vem, um bando de bandido miliciano chegar arranjando confusão nas zonas eleitorais, né, nos locais de votação, e dizer que foi fraude, que não sei o quê, e isso daí gerar um tumulto nacional, a culpa vai ser só dos generais corruptos que estão por trás de todo esse processo. É da cúpula do Exército Brasileiro, do Comando das Forças Armadas, que está partindo todo esse caos que está colocando o Brasil em uma situação muito perigosa para a nação brasileira, para a nossa pátria e principalmente para o povo brasileiro, que não tem culpa nenhuma dos absurdos que esse bando de gente louca está fazendo com a nossa pátria. Então, camaradas, é importante, né, a gente dizer que é crescente também a investida de Bolsonaro sobre as próprias Forças Armadas, visando subjugá-la naqueles setores que não concordam com ele, né? Tem aqueles setores dos generais corruptos que estão por trás dele, mas as Forças Armadas brasileiras têm um setor profissional que não está gostando nada disso que está vendo aí. Tanto é que ele já não se entende mais com o vice-presidente, o general Mourão. Os dois participaram do golpe e ali está tendo uma divisão interna entre eles, né? Como ficou patente no episódio que resultou no grave erro de não se punir o ex-ministro da Saúde, o general Pazuello, né? O ex-ministro da Saúde, que deixou que milhares de pessoas morressem por falta de oxigênio, por falta de vacina, né? No Brasil todo, né? E isso insufla, né? O mais grave de tudo é que isso insufla a indisciplina e a quebra da hierarquia dentro das Forças Armadas brasileiras. Olha que loucura! Olha que loucura! Vindo de um capitão do Exército Brasileiro, que foi expulso do Exército Brasileiro e depois agora está sendo usado, né, por esse mesmo Exército Brasileiro para quebrar a hierarquia interna. Para quê? Para depois vir dizer que a hierarquia foi quebrada por eles mesmos, e eles vão acusar quem? Nós, os comunistas? Nós não estamos no comando do Exército. Quem está fazendo essa confusão toda são vocês. Então, vocês do alto comando do Exército, né? Ninguém está acusando o soldado, os baixos oficiais da cadeia de comando do Exército. Estamos falando só da cúpula, tá? Então é importante a gente destacar isso, tá? Importantes líderes da reserva do Exército já fizeram fortes protestos contra essas atitudes de Bolsonaro e a sua cúpula, né? Em resumo, gente, hoje cresce o isolamento do presidente, mas ele dispõe ainda de bases de apoio e margem de manobra, apesar de todas as pesquisas indicarem que a liderança do presidente Lula, a liderança popular do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já é disparadamente superior a ele e a todos os adversários, incluindo aí Moro e quem quiser vir junto com ele, né? Que na verdade é tudo farinha no mesmo saco, né? Mas o Lula torna-se a esperança do povo brasileiro, da gente continuar no regime democrático, né? Mas Bolsonaro, ele ainda mantém força. Segundo as pesquisas para as eleições de 2022, ele está ali na faixa de 20%, 30%, que é o tamanho, né, de quem o apoia ainda, né, desse setor de direita ultra-reacionário, fascista no Brasil. É aquele pessoal escravocrata, né, que são os descendentes daquele povo que escravizava os índios e os negros durante toda a história do Brasil nos últimos 500 e tantos anos, né? Então seria, camaradas, um grave erro subestimar a estratégia autoritária de Bolsonaro de se manter no poder a qualquer custo. Nós devemos estar de prontidão e sempre preparados para enfrentar e defender a democracia no Brasil.
A reeleição de Bolsonaro, ela representaria uma ameaça ainda mais destruidora contra a democracia e a nação brasileira. Impõe-se dessa forma a união de amplas forças, de todos e todas que defendam a vida e a democracia para barrar a estratégia autoritária de Bolsonaro e desmascará-lo, isolá-lo e derrotá-lo democraticamente para abrir caminho à reconstrução da nossa pátria, a reconstrução do Brasil, porque hoje o Brasil ele está numa situação de completo processo de autodestruição. Então eu vou encerrar por aqui. Se você concorda, se você discorda, é importante agora a gente iniciar um debate. Aqui embaixo você pode ir lá nos comentários e de uma forma, né, civilizada, de alto nível, como a gente está discutindo aqui, a gente trocar algumas ideias. Se você concorda, se você discorda, né, a crítica é bem-vinda, né, e a gente está aqui para debater. É assim que a gente faz ciência, assim que a gente faz ciências sociais séria, né, e a gente agora vamos para o debate e vamos conversar a respeito disso. Tudo bem? No próximo vídeo a gente continua com esse debate. Então, agora para terminar, eu vou pedir para você que você curta, né, o nosso vídeo aqui embaixo, que você se inscreva no nosso canal e continue acompanhando os nossos debates clicando nesse card que está aqui do lado, que vai para o próximo vídeo do nosso debate e a gente se encontra no próximo vídeo.